A implementação desse projeto, em primeiro lugar, não foi fundamental para essa vitória eleitoral e ela não se deu de uma maneira tão rápida, né? Ela acontece sobretudo em 33, já há algumas ações nesse sentido, 35 é um momento chave, que aí começam ações mais radicais, mas mesmo em 38, olha que interessante, em 38, no final de 38, acontece, não sei se vocês conhecem, imagino que sim, um evento que fica conhecido na Alemanha como Noite dos Cristais. Que, na verdade, o que ocorre é que o embaixador alemão em Paris é assassinado por um judeu extremista, e isso leva, apesar de ter sido incentivado indiretamente, subrepticiamente, pelas autoridades nazistas, leva a membros do Partido Nazista, membros das milícias paramilitares dos nazistas, sobretudo a SS, a invadir sinagogas, invadir lojas de judeus, bater em judeus, prender e inclusive matar judeus. Os números giram aí em torno de 100 mortes e quase 10 mil presos. Isso na noite, se não me engano, do dia 8 para o dia 9 de novembro de 38. Fora as expropriações que ocorrem. É interessante observar a reação da opinião pública. Os relatórios secretos, porque o Partido Social Democrata, ele não podia mais existir na Alemanha, mas ele tinha agentes clandestinos que atuavam na Alemanha. Os relatórios secretos desses agentes para o centro do Partido Social Democrata em Paris mostra que a reação da opinião pública não foi favorável ao que aconteceu com os judeus. É interessante isso. Então, mesmo na boca do início da Segunda Guerra Mundial, você não tinha um consenso de que era necessário implementar uma violência contra os judeus. Talvez um consenso em alguns grupos a necessidade de eles migrarem, mas violência pura e simplesmente não, e muito menos extermínio. Outro exemplo que eu te dou, eutanásia. O programa da eutanásia ele vai ter que ser transformado num programa secreto por causa da oposição, sobretudo capitaneada por membros da Igreja Católica contra o regime nazista. O bispo de Munique, por exemplo, vai ter um papel importantíssimo em liderar uma oposição da sociedade civil contra um projeto de eutanásia que, na verdade, eutanásia é um nome errado. Porque quando você fala em eutanásia, você está falando no quê? De um indivíduo que que vive praticamente uma vida vegetal, digamos assim, e que não tem quaisquer possibilidades de ter uma vida minimamente saudável e sociável. E que decide, né, por quaisquer motivos, que não há condições mais de ele viver. Ou seja, ele tem o próprio direito à liberdade e à sua vida, ou no caso, à sua morte. A eutanásia que nós estamos falando aqui do Partido Nazista, do Estado Nazista, é de matar pessoas sadias. Absolutamente sadias. Para alguns que tinham doenças mentais, mas que são sadias, que hoje convivem e que devem conviver normalmente numa sociedade democrática. Ou que têm defeitos físicos. Falta de uma perna, de um braço, são cegos, são surdos. Então não é eutanásia. Eutanásia é o nome errado, né? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Professor, duas coisas. Primeiro, a questão das experiências que ocorriam nos campos. E outra é se realmente a sociedade alemã ela não tinha conhecimento do que acontecia nos campos. Porque eu já li em vários artigos, enfim, e também já assisti em comentários, de, por exemplo, principalmente cidades vizinhas, as linhas de trens que iam para Auschwitz ou para Dachau, enfim, que essas pessoas, porque não foi um trem que passavam vários trens, essas pessoas sumiam e iam sem volta. E como que fica essa história? A sociedade alemã sabia, a sociedade alemã não sabia, ou sabia, fechou os olhos, sabia, concordava. A gente vai poder explorar essas questões, imagino, um pouco mais no seminário, sobretudo. Tá? Eu posso levantar essas e outras questões no próprio seminário, mas tentando responder sinteticamente, porque essa é uma questão muito ampla. Falar de diagnóstico de opinião pública na Alemanha
em particular durante a Segunda Guerra Mundial, é um tema muito complexo. Muito complexo. Você tem algumas percepções que decorrem aí de diários, decorrem de cartas, de perspectivas que são muito pessoais, mas que você não pode dizer de maneira alguma que podem ser extrapoladas para um corpo maior. Porque a pergunta que você está me fazendo é: a sociedade alemã tinha conhecimento? Um grupo muito maior. Então isso envolveria algum tipo de instrumento que permitiria com que a gente compreendesse se há grupos maiores que tinham esse conhecimento. A gente não tem instrumentos, digamos, eficientes para isso, né? O que eu citei, por exemplo, dos agentes do Partido Social Democrata que atuavam na Alemanha e que passavam relatórios extremamente ricos para a gente entender o clima da opinião pública alemã, esses agentes eles fogem do país em 1939. Então o que sobra para nós é basicamente os relatórios da Gestapo, do Ministério do Interior, que tinham algumas análises específicas sobre o impacto de determinadas políticas sobre a população. E esses relatórios dão conta de como muitas vezes há um discurso de migração, de emigração, e de quanto esse discurso de emigração recebia uma certa capilaridade e certo, digamos, aceitação por várias camadas da sociedade. Agora, até que ponto esse aceite foi genuíno ou era um aceite que se parecia, sobretudo, diante de agentes do Estado? É muito difícil saber. Percebe? Então, é uma pergunta muito, muito complicada. Agora, tem um historiador que é um especialista, especialmente na biografia do Hitler, mas que trabalha com a Alemanha nazista como um todo, Jan Kerschel. Ele diz algo que eu acho que é, talvez, digamos, sintetiza um pouco uma resposta possível à sua pergunta. O que foi feito contra os judeus e o que foi feito contra várias minorias na Alemanha nazista foi algo que nasceu de um ódio, mas foi pavimentado, estruturado, assentado na indiferença. Acho que a indiferença, mesmo que você tenha, por exemplo, um determinado conhecimento sobre algo, os custos de se mobilizar contra esse algo dentro de um regime ditatorial, autocrático, totalitário como era a Alemanha nazista eram altíssimos. E esse grupo não valia, mesmo para aqueles que porventura soubessem, qualquer tipo de mobilização ou contestação contra esse fato. Então, não dá para responder objetivamente essa sua pergunta, pelo menos não me vejo em condições de fazê-lo, mas se há uma resposta mais geral, mesmo para os que souberam, a indiferença marcou. Bom, como eu disse, a gente vai pensar essa capacidade de mobilização olhando como é que os nazistas sobem ao poder e, uma vez no poder, como é que fica esse apoio. E, em parte, com as poucas fontes sobre opinião pública que nós temos, que são realmente escassas, mas são algumas. Até 1939 há uma certa variação, né? Há uma multiplicidade. Quando a guerra começa, aí a situação fica muito difícil para a gente aferir, né, o clima de opinião pública com relação ao Estado nazista. Não de grupos específicos, mas pensando em grupos maiores ou mesmo da sociedade como um todo. Tá? Depois que o Hitler vira chanceler, uma das primeiras coisas que ele realiza é convencer o presidente Hindenburg a dissolver o Reichstag e convocar novas eleições. Novas eleições, portanto, são convocadas para março de 1933. E essas eleições acontecem com os nazistas no poder, com o Hitler na chancelaria. E como vocês, imagino, sabem, né, um pouco antes das eleições ocorrerem, acontece um incêndio no Reichstag, que é colocado sobre a culpa de um comunista e que supostamente envolveria um plano comunista de dar um golpe dentro da Alemanha. Esse incêndio vai permitir a decretação de um conjunto de leis, de uma lei em específico, que vai restringir liberdades das pessoas, partidos e movimentos sociais na Alemanha e que, portanto, fazem essas eleições acontecerem num clima de hostilidade e de repressão sem precedentes na história da República de Weimar. O que chama a atenção no resultado dessas eleições, que acontecem nesse clima já bastante repressivo, apesar dos partidos poderem fazer campanhas oficialmente do Partido Comunista, do Partido Social Democrata não terem sido extintos de maneira alguma, tá? Mas é um clima bastante pesado, bastante repressivo, bastante limitador. Os dados mostram que mesmo num clima como esse, os nazistas não conseguiram
ganhar maioria do eleitorado alemão. Então, se de um lado eles têm uma certa capilaridade e penetração em vários grupos sociais, como a gente discutiu anteriormente, por um outro, mesmo no poder, eles mantêm grupos de oposição fortes contra eles. Observe, os nazistas conseguem um pouco mais de 43%, quase 44% das cadeiras do Reichstag. Eu agreguei aqui partidos nacionalistas que certamente votariam próximos ao partido nazista, 8%. Então eles têm maioria simples, mas eles não conseguem mudar a Constituição. Eles têm maioria simples, mas não conseguem mudar a Constituição. Os comunistas, mesmo num contexto super repressivo, colocam mais de 12% de deputados no Reichstag. A mesma coisa os social-democratas, quase 20%. Então, esses dois grupos aqui são a garantia de que uma mudança constitucional via Reichstag dificilmente ocorreria, do ponto de vista de aumentar poderes do próprio chanceler, por exemplo. E o Partido do Centro e o Partido Católico, 11%. Então, em condições normais de temperatura e pressão, seria muito difícil uma mudança constitucional, a não ser que o Partido Católico se agregasse aos partidos nacionalistas e ao partido nazista, que é exatamente o que vai acontecer. Essa lei habilitante, que é aprovada em março de 33, aprovada por um número grande de votos, tudo bem que já nesse contexto vários comunistas começam a ser presos e não têm condições de participar do próprio momento em que essa legislação foi votada, a votação já vou explicar o que essa lei garantiu. A votação só foi bem sucedida porque não só, claro, todos os deputados nazistas votaram a favor, os deputados dos partidos nacionalistas também o fizeram, mas os deputados católicos o fizeram. Então é interessante perceber que o fortalecimento dos poderes do chanceler na Alemanha se dá em aliança com grupos conservadores tradicionais, particularmente aqui o caso dos católicos. O que essa emenda à Constituição da República de Weimar garantiu? Poder de legislação para o chanceler por 4 anos. E ela teria que ser renovada posteriormente. Óbvio que isto aqui simbolizou na prática o fim da democracia na Alemanha. Sobretudo depois da morte do presidente, quando Hitler assume o cargo de Führer, ela vai chegar até ser renovada, mas de um ponto de vista muito mais formal, porque na prática parlamentar efetivamente deixou ou deixaria de existir. Interessante o nome oficial dessa lei. Essa lei ela foi chamada oficialmente de Lei para sanar a aflição do povo e da nação. A ditadura nazista, a construção do Estado totalitário nazista começa a partir daqui. E é a partir daqui, portanto, que a gente tem que pensar como é que fica a opinião pública e esse terceiro Reich. Como eu disse, as fontes para oferir o comprometimento da sociedade para com esse projeto são muito escassas. Não dá para confiar em eleições. O Hitler faz, por exemplo, um plebiscito depois que há a remilitarização da Renânia, e o plebiscito dá resultado de 98% favorável à remilitarização, e era um plebiscito que também escolhia uma lista de deputados, uma lista fechada de deputados do Partido Nazista para compor o novo Reichstag. Dá para confiar num plebiscito nesse contexto? Evidentemente que não. Falar de história oral também não é simples, né? Porque muitas das pessoas que participaram do Estado nazista ou tiveram algum tipo de participação em juventude hitlerista ou quaisquer grupos organizados, institucionados, vinculados ao nazismo, tendem, ao rememorar esses momentos, né, mesmo que inconscientemente, a ter uma visão um pouco, bastante, em alguns casos, parcial sobre a participação delas ou sobre a aceitação que elas tinham para com o regime ou para com a ideologia nazista. Então, como eu disse, as fontes mais interessantes são de relatórios confidenciais, seja da polícia secreta alemã, que mantinha relatórios mensais sobre clima da opinião pública em cidades, em estados, inclusive sobre temas específicos, relatórios muito detalhados. Lembrando que para cada bairro, em alguns casos para cada conjunto de residências, havia um voluntário que tinha não só a função de auferir, né, possíveis comportamentos considerados subversivos
ou comportamentos considerados, digamos, preocupantes, né, excessivamente perigosos e reportar isso para as autoridades alemãs, mas esses guardadores de bairro também tinham a função de conversar com as donas de casa, perguntar o que elas achavam do ponto de vista da distribuição de alimentos, como é que estavam os preços, né? Se o sistema de transporte estava funcionando, se havia uma assentação com relação ao que acontecia no sistema educacional, o que ela achava do clima geral da sociedade. Então, essas pessoas, elas também tinham uma função importante de termômetros, e isso passava para agentes do regime que, por sua vez, faziam relatórios bastante sistemáticos, Gestapo, Ministério do Interior, SS, sobre o clima da opinião pública. E, como eu disse, os próprios social-democratas, que mantinham também agentes clandestinos dentro da Alemanha hitlerista. O que chama a atenção no caso dos trabalhadores, né? Eu vou ter que resumir, mas colocar aqui em termos genéricos. Há uma insatisfação por parte de vários grupos de trabalhadores. Em particular porque, com o nazismo, acaba qualquer tipo de sindicalismo livre. Qualquer. O sindicato é totalmente vinculado ao nacionalsocialismo. Greves absolutamente proibidas. Então é claro que o poder da classe trabalhadora em termos de reajuste de salários, em termos de melhoria das condições de trabalho, jornada de trabalho, diminuiu muito. Inclusive, logo no início do Estado hitlerista, as jornadas são diminuídas compulsoriamente a fim de dar mais espaço para diminuir o desemprego no país. Então, passar jornadas de 8 para 6 horas para permitir com que desempregados sejam empregados, só que isso significaria o quê para aqueles que sofreram redução de jornada? Menores salários. Então, há um clima de insatisfação, mas o que os vários relatórios apontam é que esse clima de insatisfação não se cristaliza em oposição. E não só não se cristaliza em oposição por uma questão de você ter um Estado ditatorial, autoritário, que impede manifestações ou impede oposição de surgir, ou dificulta muito que isso aconteça. Mas porque há uma lembrança do início dos anos 30. Isso é muito comentado em vários relatórios. A questão do medo da era do desemprego massivo voltar. Os dados de desemprego na Alemanha nos anos 30 são realmente impressionantes. São dados oficiais, tem muitos historiadores que questionam, mas eles passam aí de 6 milhões de desempregados em 32 e início de 33 para menos de 1 milhão de desempregados em 38. E isso tem total relação com políticas de obras públicas, de infraestrutura, estradas, prédios públicos e, em particular, o programa de rearmamento alemão, que se intensifica muito a partir de 35. Então, há uma insatisfação, mas essa insatisfação ela é, em parte, contida, né, por esse sentimento de que poderíamos estar pior, sobretudo levando em consideração o início dos anos 20.